A matéria de hoje, ela está centrada no Antigo e no Novo Testamento. Agora a gente vai continuar agora com a patrística. Agora vocês terão acesso à ata do Tertuliano sobre os cultos da igreja primitiva. Fantástico, fantástico. Glória a Deus. Bom, nós já vimos aí a adoração, né, no Antigo Testamento, né, e a adoração também no Novo Testamento. Eu vou agora dar uma continuidade um pouquinho na frente, ainda depois do Novo Testamento, e pegar o período da patrística, né, o que os patrólogos falam a respeito da adoração. Então vamos ver lá alguns documentos da igreja, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele está inserido na história da igreja, né, no tempo apostólico, pós-apostólico, e que veio até o 7º século, mais ou menos, que a igreja conseguiu segurar isso aí. Vamos tentar então. Deixa eu ver aqui que está faltando a gente entrar aqui. Que mais? Ok. Fábio chegou aí. Vamos lá então. Agora a gente vai fazer um foco dentro da patrística. E você vai ver documentos que foram registrados no início da igreja sobre como era a adoração. Vamos pegar aqui embora apareça 11 ali, mas não é a 11 não, tá? A prática da patrística. Só uma coisa, antes de continuar aqui com a apostila. Hoje a avaliação vai ser na Cova dos Leões, tá? O que é essa avaliação na Cova dos Leões? Cada aluno vai escolher um outro aluno para fazer uma pergunta. Você vai ver as 3 aulas que eu vou dar, vai elaborar uma pergunta, né, dentro de alguma aula, ou da adoração no Antigo, no Novo, ou na patrística. E você vai jogar o seu amigo no Cova dos Leões. Vai escolher uma pessoa para você fazer uma pergunta. Se ela acertar, ganha um ponto. Se não acertar, vai ficar difícil. Então chama-se Daniel na Cova dos Leões, né? É o aluno na Cova dos Leões. Vamos continuar aqui. A prática da patrística. Aqui está um documento, olha aí que legal. Um documento do século II sobre o culto, liturgia e serviço. Gente, olha que preciosidade que vocês estão recebendo aí nesta aula. Justino, né? Justino Mártir, escreve: depois de termos lavado desta maneira, batismo, aquele que se converteu e deu seu testemunho, o conduzimos aos irmãos reunidos, para em comum oferecer orações por nós mesmos, por aquele que foi iluminado e por todos os homens do mundo. Isto fazemos com todo o coração, esperando que, assim como temos aprendido a verdade, também sejamos dignos de sermos achados bons cidadãos, cumpridores dos mandamentos e, finalmente, sermos salvos com a salvação eterna. Ao terminar as orações, mutuamente os saudamos com o ósculo da paz e logo traz-se ao presidente o pão e um cálice de vinho com água. Esse negócio de cálice de vinho com água, gente, Paulo vai registrar em Coríntios lá, os irmãos que vinham passear achavam que era festa, né? Vinha passear, enchia a cara, ficava que nem uns bêbados lá cantando. E Paulo disse, ó, gente, não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Mas aí o que acontece? Para evitar esse problema, a igreja primitiva colocava água no vinho para quebrar o teor alcoólico. Com isso, ela reduziu bastante esses incidentes alcoólicos no meio da igreja, né? Eu conheci um senhor, depois se converteu, né? Quando ele não era crente, ele foi numa igreja evangélica, né? Bem na hora da Santa Ceia.
E o pastor distribuiu para todo mundo, né, o copinho. Ele perguntou assim, bem alto, né, na porta, mas o que é isso aí? O pastor aqui, tá, todo mundo toma o mesmo cálice. Aí quando o pastor falou, vamos beber deles todos, né? O pastor bebeu. Aí ele catou um copo dele também, o bêbado catou um copinho assim da mão do diácono, sem o diácono perceber. Aí ele tomou e falou assim, isso é que é religião. Na minha igreja o padre mata o bicho sozinho. Aqui o pastor distribui. Isso é que é religião, todo mundo bebe aqui. Aí foram explicar para ele que não era isso, né? Mas já era tarde demais. Para evitar a embriaguez, eu sei que essa foi fraquinha, né? Mas eu tentei. Tentei alegrar vocês, estou meio triste hoje. Eu sei que essa foi fraca, né, Amanda? Foi fraca. Mas eu tentei. Nos dias de. Eles colocavam água para evitar que os irmãos realmente se embriagavam, né? Naquela época não tinha essa gama hoje de suco de uva, essas coisas. Eles colocavam água, né? Bom, aqui então, tá, vamos começar aqui de novo. Ah, terminar as relações, mutuamente nos saudamos com álcool santos. Logo traz o presidente o pão e o cálice com vinho com água. Ele os recebe oferecendo aos ao Pai todas as coisas num tributo de louvor e glorificação. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Dando graças por sermos considerados dignos de tamanhos favores e sua clemência. Terminada a oração e ações de graça, os presentes se ratificavam com amém, a palavra hebraica que significa assim seja. Terminando a ação de graça do presidente, e ratificada pelo povo, os chamados diáconos, distribui entre os presentes o pão eucarístico e o vinho com água, que levam depois também aos ausentes. Justino acrescenta a ata. Olha o que Justino falou. No dia denominado Dia do Sol, há uma reunião de todos os crentes que vivem tanto nas cidades como no campo. No caso, eles, com o tempo, escolheram o domingo, porque era chamado Dia do Senhor, né? Que o dia que o Senhor citou e tal. Olha o que ele fala. A lista da leitura das Memórias dos Apóstolos, que é um livro que Irineu de Lyon, né, tinha, e das Escrituras dos Profetas, até onde o tempo permite. Terminada a oração, do modo como foi dito, traz-se pão e vinho com água. O, o dito traz, né, terminada a oração, com água. O presidente dirige a Deus as orações e ações de graça, e o povo aquece com aclamação. Amém. E se procede a distribuição dos elementos eucarísticos entre todos, enviando-os também, mediante os diáconos, os que estão ausentes. Os irmãos que estão na abundância e querem dar, darão cada qual conforme o que lhe aprouver. O dinheiro recolhido e entregue ao presidente, que o reparte entre os órfãos, viúvas, doentes, indigentes, presos e transeuntes, de todos aqueles que se necessitam de ajuda e de um protetor. Este modelo perdurou por quase 1000 anos e houve alterações. Durante a primeira parte do ano 1000, as cartas apostólicas tornaram-se encíclicas papais e o espaço delas foi aumentando dentro da cerimônia, entre elas algumas encíclicas políticas. Quer dizer, ao pouco, as encíclicas papais foi tomando o lugar da Bíblia. Olha que coisa esquisita. A primeira foi ao Papa Círico em 385. Também a inclusão de sacramentos diversos, oração dos mortos, devoção às imagens, entre outras práticas, foi tirando a simplicidade exemplar deixado pelo Senhor Jesus e os primeiros apóstolos. Então, vocês perceberam aqui como é que a liturgia deles lá, a forma deles fazerem, era um pouco bem diferente daquilo que nós fazemos hoje, né? Interessante. E Justino traz esse relatório. O raso conhecimento ou falta de interesse nos privam de receber o benefício de Deus que Deus nos dá através da adoração. Primeiro, aproximação em intimidade com Ele. E segundo, poder distribuir na comunidade uma vida partilha, tempo de graça e mensagem de esperança. O fator principal do sacrifício de Jesus na cruz foi de trazer de volta aos filhos do Pai e restabelecer a comunhão
que Adão perdeu no Éden por causa do pecado. Ora, se era o pecado que nos separava de volta a esta comunhão, então Jesus cumpriu seu papel ao remover o peso do pecado de suas vidas. O que acontece é que esse tipo vamos colocar essa liturgia, né? Adoração, não está só englobado a parte musical, que quase não tinha parte musical. Na verdade, a igreja apostólica não tinha música mesmo. Eles achavam que quer dizer, tinha música assim, a capela, né? Achava que a instrumentação evocava Roma, né? E os seus grandes eventos, tal, era isso. Então, por isso que eles mantinham essa liturgia um pouco mais simples, né? E eu louvei a Deus quando encontrei esse documento do Justino Marte. Quero que você leia em casa com calma, né? Esse texto aí do Tertuliano sobre a adoração. O motivo da adoração. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 1 João 4:23. O que precisamos entender é que a cultura de adoração no Novo Testamento não se restringe apenas em cantar, né? Tá errado, falta um N ali, ó, porque cantar é onde está sendo feita a copa, né? Tá errado, né? É cantar, ali tem um N, né? Cantar. Havia uma vida envolvida. Para os de dentro, a partilha, a comunhão e a edificação. Para os de fora, o testemunho, as atitudes e a constante ameaça de algum momento serem presos, algemados e lançados às feras. Hoje em dia, não se vive mais esta ameaça em boa parte do globo. Porém, o compromisso de se servir sob perseguições, lutas e tribulações continua nos verdadeiros adoradores. Adorar, antes de tudo, amar e servir. Amar e servir. Ninguém deve servir a Deus porque tem que servir, ou porque o pastor mandou, ou ainda porque é costume fazer o que todos já fazem, que é décadas. Esse não é o princípio. Tal qual a igreja primitiva, devemos fazer o porquê amamos o Senhor. Resolvemos servir porque amamos a Deus e sua justiça. Um ponto aqui. Ah, quando as pessoas não têm um real encontro com Deus mesmo, definitivamente forte, elas não criam essa concepção a respeito de Deus. No momento que elas se convertem, elas vão até o fim. Elas morrem convertidas porque elas sabem o que estão fazendo, né? Então, assim, o sentido é isso aí. Aí, gente, é o seguinte, rapaz. O que eu vou fazer? Tem pastores que gastam saliva no púlpito. Gente, faz isso, faz aquilo, e aplaude, e levante a mão. Meu Deus, o povo faz por conveniência, mas se todo mundo aí tivesse uma experiência genuína com Jesus, não precisava fazer isso, né? Não precisava esse tipo de comportamento. E a pessoa, quando ama, aí sim, ela faz o culto diferente, porque ela ama. Ela não faz porque pediram, porque é legal, porque a igreja manda fazer assim, porque o líder de louvor quer. Não. Ela faz porque ela ama. Ela cultura porque ela ama. E porque ela ama, ela serve. Certa vez, um irmão me procurou e falou, pastor, eu quero servir, mas não consigo. Eu tento servir, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, mas não dá jeito. Eu falei, ó, o seu caso não é servir. Qual que é o meu caso? É amar a Deus. É, mas eu amo? Não ama. Quem ama a Deus não falta serviço. Quem ama a Deus, ele vai fazer com coisas que ele jamais fez, porque do coração. É a motivação dele que faz aquilo. É o amor a ele. Ele não, amor a Deus. Uma coisa interessante, pessoal, se você pegar uma mochila com 5 quilos de pedra, né? Alguém te dá uma mochila com 5 quilos de pedra para você subir na montanha e descer. E, e alguém chega e fala assim, eu quero oferecer mais, tem quanto aí? 5 mil. Eu quero colocar mais 5 mil quilos de pedra. Desculpa. 5 quilos de pedra, 5 quilos de pedra. Aí seriam 10 quilos de pedra.
para a pessoa ir voltar. Uma ida, uma ida sem nexo, né? Vai subir a montanha com 10 pedras e volta com 10 pedras nas costas. Só que aí, quem faz isso? Quem faz isso hoje? Eu vou levar aqui 10 pedras, então mais 5 para você levar. Vai e volta. Todo mundo acha que é desperdício, que é inútil. Tá, vamos mudar o cenário agora. As pessoas te dão 5 barras de ouro para você subir a montanha e mais 5 barras de ouro para você voltar. Você vai ter 10 barras de ouro, num valor incalculável. Quem é que vai? Todo mundo vai. O problema não é a montanha. Eita, Jeová, fala. O problema não é a montanha, não é o cansaço. O problema é o valor que damos ao que nós carregamos. Se você acha que louvor e adoração na igreja é cansativo, fica em casa mesmo, venha não. Não faz diferença não. Agora quem ama, pula da cama, dá um jeito, corre, põe a gravata, sai na rua abotoando o paletó, botar a calça, porque ele quer servir. Por que ele quer servir? Porque ele ama. E quem ama, quer servir. Meu Deus. O que nos move ao altar é o amor que temos por ele. Fora disso, será algo mais litúrgico, mecânico, costumeiro, tradicionalismo e mórbido. Os princípios de adoração do NT nos levam a refletir na verdade, oração em amor, servir em amor. E aí está implícito amor e servir a Deus e agora servir ao próximo, consequentemente ao mundo. Então, amor que nos movimenta isso, né? Hebreus 13, 15 diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Olha aí. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, na verdade, o orar está mais... o adorar, ele é precedido do amor. Se nós não levarmos a nossa igreja a amar a Deus, amar, sabe, não vai conseguir amar assim nem o próximo. Não vai. Não vai conseguir servir, não vai conseguir fazer, porque a pessoa está muito por conveniência, né? E você viu no relato aí dos patrísticos, né? A forma simples com que eles fizeram o culto. Uma coisa eu quero desmistificar nessa aula aqui. É desmistificar. Que o Sérgio, que... Ah, os, ah, que eu perdi aqui a linha, espera um pouquinho só. O, o telefone chamou aqui, só um pouquinho. Ah, depois eu vejo. Deixa eu voltar aqui. É que eu tô passando para passar um remédio aqui para minha esposa e tá dando aqui o tempo aqui. Só voltar aqui rapidinho. Ok. Até, a- Só um pouquinho. Não, peraí. A tenacidade do culto, a formação do culto, ela vem sofrendo todas essas modificações que a história veio colocando sobre ela. E o culto vem sendo ameaçado. Qual que é a ameaça do culto? É perder essa essência que nós estamos aqui trabalhando. A essência, quando perde, ele começa a perder totalmente o significado. Aí vem a questão de servir por amor. Quando você serve por amor, não tem dificuldade que se pareça. Foi essa história que eu contei das pedras. A pessoa carregando 5 pedras, oferece 5 pedras, é inútil levar lá em cima, mas quando é barra de ouro, a pessoa vai. Mais 5 barras de ouro, pode colocar mais 5 aí. Põe a 15, que eu vou levar, porque agora vale a pena. Então, o objeto em si, né? O valor ali é o ouro. Então, o que nós fazemos é o ouro. Só mais um minutinho aqui. Ok. O ministério que fazemos aqui é o ouro, né? É ouro para a gente. Se for ouro, vai valer a pena cada sacrifício. Mas se não for ouro, se for pedra, é cansaço, é desânimo, é desinteresse. Então, levar a igreja a ter essa parcela de amor fez com que a igreja primitiva usasse o culto como uma coisa tão simples, mas como o maior ato supremo de segurança da igreja. Pessoal, vocês sabiam que o pessoal chinês
a cortina de bambu, foram perseguidos, né, pelo governo comunista, né? E muitas vezes eles faziam culto, eles cantavam em silêncio. Eu não sei quem assistiu aquele filme é, a China Cry, a China chora, China Cry. Tem um momento que a polícia entrou dentro de um galpão, os irmãos estavam cantando assim, vamos cantar o hino tal. Aí o cara fazia assim, ó, 1, 2, 3, e no silêncio, todo mundo quieto, o pessoal cantando em pensamento. Por quê? Porque se cantasse com voz, eles iam ser pegos. Mas, de fato, alguém entregou eles. Alguém denunciou, eles foram pegos, foram mortos. Essa irmã conseguiu escapar. Aí eu pergunto, como é que esse pessoal chega nesse nível, cara? Como é que chega nesse nível? É isso aí. É o amar para servir. Eu só vou servir quando eu amo. Olha, eu não entrego o dízimo porque a Bíblia fala o que o pastor me ensinou. Eu entrego o dízimo porque eu amo a Deus. É diferente. E é isso que nós temos que colocar na cabeça das pessoas, né? Temos que ensinar. Colocar na cabeça é muito chato falar isso. Temos que ensinar para as pessoas aprenderem. O servir por amar, o fazer por amar. Porque eu amo, eu faço. Porque eu amo, eu dizimo. Porque eu amo, eu coopero. Porque eu amo, eu realizo. Porque eu amo, eu carrego 5 quilos de ouro nas costas. Ou também as pedras, também. Quando eu amo, eu faço. Quando eu amo, eu realizo. Quando eu amo, eu tenho tempo, eu tenho jeito, eu faço uma forma, eu vou doente, eu coopero, porque eu amo. Se a adoração não chegar, aí você vai ver, nos mandamentos, o que está escrito lá? Amarás, pois, ao teu Deus de todo o coração, e só a ele servirás. Gente, agora vou ficar em pé agora, vou ficar em pé. Pega aí. O cerne. Não, você não pegou, você não pegou. Anota a placa aí. O cerne do avivamento, da adoração, é essa. Amarás. Eu acabei de falar aí, ó. Quem serve por amor, serve. Amarás, pois, Senhor teu Deus, de todo o vosso coração, toda a vossa alma. Só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Olha, a palavra amor, a palavra servir, a palavra culto, estão todas unidas aí, ó. Todas. Uma é base para a outra. O próprio Jesus ratificou isso aí também, né? Então, você pergunta assim, pastor Eliseu, professor Eliseu, qual que é o maior desafio hoje de um obreiro, de um pastor, uma pastora dentro da igreja? É levar esse povo a amar a Deus, cara. Que o povo que ama a Deus não dá trabalho, não dá fofoca, não dá perseguição, não tem disse-me-disse, não tem submissão, não tem subordinação, porque ama a Deus. Se a pessoa ama a Deus, ela vai servir todo o coração, toda a sua alma. O seu louvor será diferenciado, mas eu preciso trabalhar essa questão do amor em servir a Deus. Se você não tem isso, Pastor, você não tem nada. Eu conheço uma irmã chamada como é que é? Domingos, Joseli, acho que é Joseli Domingues. Ela começou a ver muita criança na rua cheirando cola, cheirando droga, bagunçando o colete. Ela pediu o pastor um salão e ela montou uma escola de música para que as crianças viessem aprender música. Ela conseguiu tirar da rua os drogados para aprender música. Ela já faz isso há muitos anos. Eu até fui lá em Maceió e dei um diploma para ela, dei um remédio para o trabalho dela. Agora, por que ela fez isso? Alguém me ensina? Alguém me diz por que ela fez isso? Porque ela ama a Deus, porque ela ama, ela serve. E porque ela serve, ela adora. Você pode até escrever no caderno, ó. Quem ama a Deus, serve. Quem serve, adora. professor, eu tenho uma Forte. questão que eu queria levantar agora, se o senhor me permitir. Oi, pode Eu, falar. eu fui ensinado, isso lá no começo da minha conversão, que a adoração é ensinada, a forma de adoração a Deus é ensinada, a forma de orar é ensinada. Assim, quando a gente pede para a igreja, dá um glória, dá um aleluia, você está ensinando a igreja a adorar, que no começo parece mecânico, mas assim que ela vai ter experiência com Deus, ela vai aprendendo a adorar.
Da mesma forma que no começo do jejum é penoso e com o passar do tempo você vai adquirindo esse amor. Como que eu ensinaria a igreja a verdadeira adoração? Como que eu ensinaria a igreja sobre a preciosidade da adoração de Deus? Eu não consigo vislumbrar assim, uma forma de eu ensinar a igreja, senão pelo exemplo. Primeiro, são duas coisas, Daniel. Primeiro, é o exemplo pela prática. O povo sabe que você é dedicado porque você ama. E que você ama porque você serve. Porque você serve porque você adora. Primeira coisa é pela prática. A pessoa tem que ver você. Não adianta chegar no culto lá e ficar lá, faz isso, faz aquilo. Não vai resolver nada. Vai ser uma coisa mecânica mesmo. Agora, as pessoas veem em você o amor a Deus. O amor gera o serviço de adoração. Já começa a aprender aí. E segunda coisa é a palavra mesmo. É abrir a palavra, sentar e mostrar. É o que eu fiz aquela. Eu contei uma experiência para vocês, né? Uma vez que eu bati na igreja por causa do louvor, que estavam o pessoal conversando no louvor e tal, eu bati na mesa com força e bronquei com a igreja. Deus mandou eu voltar e eu gastei 12, 3 meses pregando só sobre adoração. Foram inúmeras mensagens só sobre adoração para ensinar o povo. Então são duas coisas: é a sua vida pessoal, que eles vão ver em você a prática da adoração, e também o ensino, né? Através da dinâmica. Não sei qual que você vai usar. Você pode fazer cenário, pode fazer uma encenação, pode fazer ser só Bíblia, sei lá. Mas é ensinar. Se você não ensinar, vai ficar difícil. Essa questão do amor, né? Ah, mas como é que eu ensino o amor? Meu amigo, o amor não é sentimento, cara. O amor é decisão. Amor e perdão são duas palavras que têm o mesmo é, modo de realizar. Eu perdoo, não é porque eu sinto perdoar. Eu perdoo porque eu decidi perdoar. É uma decisão. E perdoar é seguir, é lembrar sem doer. Então, Daniel, é pedir a Deus que derrame amor nas pessoas, nos seus corações, e ensinar pela sua prática, né? E ensinar também pela palavra, né? Estudos, palestras, simpósios, o que for necessário. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta. Hum. A gente fala, muito se fala hoje, por exemplo, sobre a liderança inspiradora, né? O senhor acredita que o exemplo da liderança no adorar influencia a igreja na adoração também? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E também reproduz o que. Ó, eu já cantei em igreja por aí que Deus falou comigo assim, ó. O louvor não está fluindo porque tem um componente de pecado. Então, na verdade, Deus filtra o que passa no púlpito também. Quando o cara chega lá em adultério para ministrar, de boa, ele está fazendo o que Abraão não fez. Abraão subiu, Abraão deixou lá embaixo a jumenta e falou com seu filho: vamos ali adorar. Porque a jumenta não sobe para adorar, quem não adora é jumenta. Quem sobe para adorar é a ovelha. E por que Abraão não levou o jumento? Porque ele não queria correr o risco de, na falta do jumento, sacrificar da ovelha, sacrificar um jumento. Mas hoje em dia as pessoas levam o púlpito de jumento e sacrificam o jumento do púlpito. Esse é um caso deles. Então, Daniel, é muito interessante porque Deus flui mesmo, ou não flui, através do grupo de louvor. Deus, de certa forma, está ensinando a igreja também através deles lá, né? Eles Eu fluem tenho também. outra questão. Eu tenho uma outra questão que também é pertinente na matéria. Você está campeão hoje, meu. Ah, desculpa, então eu retorno na próxima matéria. Retiro minha pergunta. Não, mas sério, agora, o senhor considera. É que assim, ó, vamos partir num pressuposto em comum. Todos nós sabemos que aquele louvor que gera o sentimento não é um louvor verdadeiro. Deus não quer um sentimento, não quer um arrepio, quer um verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade, assim como o senhor já tratou na matéria. Sim, Mas para o novo convertido, para aquele que ouviu falar de um Jesus que ainda não conhece, sim. será que o louvor por sentimento não é uma ferramenta de aproximar ele de Deus? Porque no começo ele não vai saber adorar de uma forma correta. É válido sim. Porque não há nada errado com sentimento, quando Deus é usado pro bem, né? Sentimento é uma coisa que é boa, é maravilhoso, usado pro bem. Não pode manipular, né? Manipulação não dá, né? Manipulação, gado, conduzir a pessoa pela indução.
pelas hipnoses gospels aí, pelos mantras, isso aí não tá errado. Mas pode ser que sim. Deus pode atuar. Aquela música minha, o Crente Miguel, um certo crente, seu nome, meu nome, Miguel. Essa música, o cara chora, até o diabo chora, cara. O diabo esquece que é diabo e chora. É muito profundo essa música aí. E aí, eu já ganhei muitas almas com essa música, ela toca no emocional da pessoa. Ela toca, ela quebra a resistência emocional, né? O que não pode fazer é manipulação. Aí manipulação não dá, né? Aí não tem jeito. Ok, só o Daniel mesmo representando a turma. Muito bem, Não, pessoal. eu vou segurar minhas perguntas, porque semana passada até cortaram meu microfone. Agora estão me limitando uma, duas na semana que já tá bom. Não, fica, olha, e aproveita que eu tô com vocês aqui, porque depois eu vou entregar a aula, segunda que eu volto, né? Vamos perguntar mesmo. Gente, é o seguinte, a próxima aula vai ser a avaliação. Qual que é o nome da avaliação hoje? O nome da avaliação é Na Cova dos Leões, tá? Na Cova dos Leões. Cada um de vocês vai escolher um aluno para fazer uma pergunta. Você que vai elaborar a pergunta. Claro, com uma resposta, claro, né? Só que não dá resposta, só dá resposta depois. Nós estudamos hoje três matérias aí sobre adoração no Antigo, no Novo e na Era Patrística. Eu falei muita coisa e tem muita coisa aí escrita aí. E escolha qualquer momento desses aí, qualquer frase aí, qualquer coisa, monte uma pergunta e escolha o seu parceiro aí para jogar na Cova dos Leões, tá? Vem aí, a Cova dos Leões. Se prepare, eu vou voltar daqui a pouquinho. É o tempo que você tem para desenhar a pergunta aí, a resposta. Aí depois eu abro aqui e você escolhe algum dos colegas para fazer a pergunta e jogar na Cova dos Leões. Tá bom? Alguma dúvida aí, não? Amém. Então lá, 5 minutinhos agora, tá? Um pouquinho maior o intervalo.